Olá, pessoal! Vamos dar início, então, a mais uma correção dos nossos exercícios sobre a discussão de sistemas lineares. Questão 6. Dado o sistema de equações lineares S, em que C pertence aos números reais, determine a matriz A dos coeficientes de S e o determinante dessa matriz A. Então, vamos lá. Então, a matriz A ela é formada pelos coeficientes. Então, ela vai ficar coeficiente de x, 1. Na segunda equação não temos x, então é 0. Na terceira, 3. Coeficientes de y, 2, 1 e 2. E os coeficientes de z, então na primeira equação, observem que tem um c acompanhando. Então, o coeficiente é o próprio c. Na segunda é 1 e na terceira é 2 também. Então, essa seria a nossa matriz dos coeficientes. E agora vamos calcular o seu determinante. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente repete, então, as duas primeiras colunas. E vamos multiplicar as diagonais. 1 vezes 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. C vezes 0 vezes 2 é 0. Voltando. C vezes 1 vezes 3 é 3C, como está na diagonal secundária, menos 3C. 1 vezes 1 vezes 2 é 2, como está na diagonal secundária, menos 2. E 2 vezes 0 vezes 2 é 0. Então, resolvendo aqui, 2 menos 2 se anula, e o determinante fica sendo 6 menos 3C. Letra B. O coeficiente C para que o sistema admita uma única solução. Bom, se o sistema admite uma única solução, significa que ele é um sistema possível e determinado. E a condição para isso é a de que o determinante tem que ser diferente de zero. Então, o determinante nós sabemos que é 6 menos 3C. E isso, então, tem que ser diferente de zero. Então, vamos resolver essa inequação. 3C diferente de menos 6. Multiplico, então, por menos 1. 3C diferente de 6. E C tem que ser diferente de 6 dividido por 3. Portanto, a condição é que C seja diferente de 2. Para qualquer valor diferente de 2, esse sistema será, então, diferente de zero, o determinante dele, e, portanto, o sistema será possível e determinado. Na próxima questão, discuta o sistema em função dos valores do parâmetro A. Bom, então, a primeira condição que nós temos para discutir o sistema é quando os valores desse sistema geram um determinante diferente de zero e assim o sistema é possível e determinado. Então, vou montar aqui o meu determinante dos coeficientes. Então, o coeficiente de x aqui é a ao quadrado. Embaixo é 1. O coeficiente de y é 1 e 1. Então, a condição é que esse determinante tenha que ser diferente de zero. Então, a ao quadrado vezes 1 é a ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Troco o sinal, menos 1. E isso tem que ser diferente de zero. Então, a ao quadrado é diferente de 1. E agora eu passo a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 1. Portanto, para que o determinante seja diferente de zero, o A ele deve ser diferente de mais ou menos 1. E essa é a condição para que o nosso sistema seja possível e determinado. Certo? Então, agora vamos testar as duas outras condições do A. Então, o A, se ele for mais ou menos 1, ele vai zerar. Se ele zerar, ele pode ser impossível ou ele pode ser possível e indeterminado. Então, vamos fazer as duas situações, ok? Se o A for igual a 1, então olha só como vai ficar o meu sistema. 1 ao quadrado é 1 vezes x, x. Então, vai ficar x mais y igual a 1. E aqui, x mais y igual a A, que vale 1. Certo? Mas olha só,
Se eu for fazer o escalonamento, por exemplo, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 para somar com a segunda para zerar o x. Então, repito a primeira. X vezes menos 1 é menos x, mais x, zerou. Y vezes menos 1 é menos y, mais y, zerou o y também. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1, zerou. Então, eu fico com apenas uma equação. Então, aqui zerou todo mundo. Quando isso acontece, significa que o sistema é possível, porém indeterminado. Então, ele terá infinitas soluções. Então, olha só, para o A diferente de mais ou menos 1, o sistema será possível e determinado. Para o A igual a 1, ele será possível e indeterminado. E agora vamos ver para o A igual a menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1 vezes x, x. Então, vai ficar x mais y igual a 1. E embaixo, x mais y igual a A. E agora o A vale menos 1. Então, de novo, vou multiplicar a primeira por menos 1 para zerar o x da segunda. Então, repito a primeira equação. X vezes menos 1 menos x, mais x, zero. Y vezes menos 1 é menos y, mais y, zero também. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos 1, menos 2. Então, olha só, eu cheguei em zero igual a menos 2. Isso é uma situação absurda, o que significa, então, que o meu sistema será impossível. Então, quando A assumir o valor menos 1, o sistema é impossível. Questão 8. Considere o sistema linear na qual A é um parâmetro real. Mostre que para A igual a 1, o sistema é impossível. Então, nós temos que fazer o escalonamento desse sistema para mostrar que ele é impossível. Então, vamos substituir o A igual a 1. Então, vai ficar A vezes x é 1 vezes x, que é x, mais y, mais z igual a 1, x. Bom, pessoal, aqui nós temos um erro, não deveria ser zy, e sim AY, ok? Então, aqui eu teria mais um parâmetro A, então ele vale 1. 1 vezes y, mais z igual a 2. E x mais y mais a vezes z, é 1 vezes z, que é z, é igual a menos 3. Pessoal, só de olhar já dá pra gente saber que isso vai dar impossível, né? Por quê? As três equações são exatamente iguais, com resultados diferentes. Mas, de qualquer forma, como ele quer que nós mostremos isso, vamos repetir a primeira e vamos zerar o x das próximas. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, olha o que vai acontecer. X vezes menos 1 é menos x, mais x, zero. Y vezes menos 1 é menos y, mais y, zero. Z vezes menos 1, menos z, mais z, zero. Então, aqui tudo zero. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 2, 1. Olha lá, absurdo. Posso fazer a mesma situação com a terceira e vai acontecer exatamente igual. X vezes menos 1 é menos x, mais x, zero. Y vezes menos 1 é menos y, mais y, zero. Z vezes menos 1 é menos z, mais z, zero também. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos 3, menos 4. Então, chegamos aqui a duas situações absurdas, portanto, aqui o nosso sistema é impossível. Letra B, encontre os valores do parâmetro A para os quais o sistema tem solução única. Bom, para o sistema ter solução única, ele tem que ser possível e determinado, o que significa que o determinante da sua matriz de coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Coeficientes de x é A, 1 e 1. De y, 1, A e 1. E do z, 1, 1 e A. Repito as duas primeiras colunas.
e esse determinante deverá ser diferente de zero. A vezes A vezes A ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1 de novo. 1 vezes A vezes 1 é A. Troco o sinal porque é diagonal secundária. A vezes 1 vezes 1, A. Troco o sinal. 1 vezes 1 vezes A também. Troco o sinal. E tudo isso diferente de zero. Então, eu vou ficar com A ao cubo menos 3A mais 2, que tem que ser diferente de zero. Bom, pessoal, aqui vocês podem ter um pouquinho de dificuldade, porque nós ainda não estudamos os polinômios de terceiro grau. Então, eu vou trazer para vocês a forma fatorada desse polinômio. Então, ele ficaria A menos 1 vezes A ao quadrado mais A menos 2. Tudo isso diferente de zero. Então, se vocês quiserem conferir, utilize a propriedade distributiva aqui, que vocês verão que chega nessa expressão. Então, vou separar aqui em duas partes, né? Para que esse produto seja diferente de zero, ou uma parte ou a outra deve ser diferente de zero. Ou seja, A menos 1 diferente de zero, o que me leva a A diferente de 1, ou A ao quadrado mais A menos 2 diferente de zero. E aqui cabe resolver uma báscara, ou uma soma e produto, né? A soma é menos B, então menos 1 sobre A, que é 1. E o produto é C, que é menos 2, dividido por A, que é 1. Menos 2. Então, eu procuro dois números que somados deem menos 1 e multiplicados deem menos 2. Então, é o 1 e o menos 2. Só que como a gente está falando em diferença, então o A tem que ser diferente de 1 e o A tem que ser, então, diferente de menos 2. Então, como ele pede os parâmetros de A para que o sistema tenha uma única solução, qualquer valor em que o A seja diferente de 1 é diferente de menos 2. E a nossa última questão, sistema linear, e aí algumas afirmações sobre ele. Se ele tem solução para todo valor de B e tudo mais. Então, vamos lá analisar esse parâmetro B. Bom, ele é um sistema que tem duas incógnitas, somente x e y, só que ele tem três equações, ok? Então, esse é o nosso problema aí desse sistema. Então, eu vou trabalhar com as duas equações que eu conheço, ok? Então, eu vou fazer como se fosse o método da substituição. Eu vou pegar a segunda e eu vou isolar o x. Então, eu tenho que x é igual a menos y. Feito isso, eu vou substituir esse valor de x da segunda equação na primeira. Então, eu vou ficar assim, ó, 4 vezes x, então 4 vezes menos y, mais 3y, que é igual a 5. Então, eu vou ficar com menos 4y, mais 3y, que é igual a 5. Menos 4y mais 3y é menos y. Então, o y vale, na verdade, menos 5. Como o x é o oposto do y, então x é igual a menos y, x é igual a menos 5. Portanto, x é igual a 5. Isso a partir das duas primeiras equações. Se o x vale 5 e o y vale menos 5, então eu tenho condição de jogar na terceira esses valores e encontrar o valor de b para que esse sistema tenha uma solução. Então, ó, x mais by, que é igual a b. Então, o x vale 5, o y vale menos 5, tudo isso igual a b. Então, eu vou ficar com 5 menos 5b, que é igual a b. Separando, então, menos 5b menos b igual a menos 5. Então, aqui eu vou ficar com menos 6b, que é igual a menos 5. Multiplica por menos 1, 6b é igual a 5, e, portanto, o b é 5 sextos. Então, para que esse sistema tenha solução, o x vale 5, o y vale 5, e, consequentemente, o b deverá ser um parâmetro de valor 5 sextos.
Logo, ele terá uma única solução se o b for igual a 5/6.